Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 2 Crônicas, capítulo 10. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito, e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bom para este povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que havia crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve e dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai impôs a vocês um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai tornou pesado o jugo para vocês, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu ao povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as tuas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. 2 Crônicas, capítulo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus.
Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. A fortificação das cidades de Judá. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas: Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. A família de Roboão. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que a qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. 2 Crônicas, capítulo 12. Sisaque ataca Jerusalém. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Com 1.200 carros de cavalos, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então, o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor: vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e a servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor.
Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. 4 de maio. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos conselhos. Em 2 Crônicas 10:8, nós vemos um relato sobre Roboão e a escolha que ele fez de quem ele daria ouvidos. Jeroboão, como porta-voz do povo, pediu a Roboão, um rei recém-coroado, que modificasse os rigorosos impostos e sistema de trabalho que Salomão tinha iniciado. Os conselheiros mais velhos de Roboão aconselharam que ele aliviasse o fardo do povo sobrecarregado e ganhasse assim a cooperação de seus súditos. Roboão, porém, desprezou essa ideia sensata e consultou conselheiros com idade mais próxima à sua. Esses jovens conselheiros poderiam ser irmãos de Roboão ou filhos de outros nobres que cresceram num ambiente seleto e abastado. Estava claro que eles não compreendiam a luta do povo comum. Quando Roboão negou o pedido de Jeroboão, as pessoas se revoltaram e coroaram Jeroboão, seu rei. Esse fato deu início à separação entre os reinos norte e sul de Israel. Roboão deu ouvidos a um mau conselho e tomou uma decisão ruim com consequências duradouras, diferentemente de seu avô Davi, que era cauteloso e compreensivo em seu trato com outras pessoas. Pensando nisso, quantos de nós, com frequência, tendemos a procurar o conselho de pessoas que alimentam o nosso ego ou nos dizem exatamente aquilo que nós queremos ouvir? A verdadeira humildade e sabedoria também nos leva a ser receptivos ao ensino e dispostos a prestar atenção ao conselho daqueles com quem não necessariamente concordamos. Na verdade, o que diz em Provérbios 15:22 é que os planos fracassam justamente por falta de conselho, mas esses planos podem ser bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. O importante, principalmente, é saber a quem dar ouvidos. Muitas vezes, aquelas pessoas que não concordam com a nossa opinião, não necessariamente elas estão desejando o nosso mal, mas nos apresentando um ponto de vista diferente daqueles que nós estamos acostumados a pensar. Por isso, é importante nós, antes de pedir conselhos, consultar aquele que é o nosso maior conselheiro, o Espírito Santo. A palavra de Deus o chama de conselheiro. O Espírito Santo é aquele que nos guia de acordo com a vontade do Senhor a fazer aquilo que agrada a Deus. Portanto, antes de pedir conselho a qualquer pessoa, primeiramente ore sobre os seus planos, sobre a decisão que você deseja tomar. Então, apresente ao Senhor em oração as suas dúvidas, os seus questionamentos. Espere no Senhor pessoas, que Ele te indique pessoas que te direcionem para o caminho que Deus quer que você tome. Na verdade, a palavra de Deus diz justamente isso. Apresente, ou seja, reconheça todos os seus caminhos ao Senhor e Ele endireitará suas veredas. Nós podemos fazer os nossos planos, mas é do Senhor que vem a resposta certa. Portanto, ore ao Senhor e peça ao conselheiro, o maior conselheiro que existe, que é o próprio Espírito Santo, para te direcionar a fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Além disso, ore ao Senhor por pessoas, líderes, amigos, pessoas que te direcionem a estar sempre fazendo a vontade de Deus, aquilo que agrada ao Senhor de acordo com a sua palavra. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, neste momento eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, dá-lhe sabedoria, dá-lhe, Senhor, compreensão e entendimento para saber qual é a tua vontade. E durante as decisões da vida desta pessoa, que ela tenha sabedoria e bons conselheiros que a direcionem a fazer sempre o bem e aquilo que agrada o teu coração. É isso que eu te peço nesse dia e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.